Não vale a pena eu fazer o bem para as pessoas. Afinal de contas, elas não me retribuem. Elas se esquecem de mim quando têm a oportunidade de me colocar. Será que esse seu pensamento está correto? Eu gostaria de trazer para você uma reflexão. Então, fique até o final desse vídeo que eu tenho algo muito importante para te falar. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui no canal da Nath. E a reflexão que eu gostaria de trazer era sobre José. Provavelmente muitos de vocês já conhecem a história dele, mas fazendo um devocional eu consegui tirar uma reflexão. José injustamente foi preso. Ele foi acusado de algo que ele não cometeu e ficou preso por 13 anos. Mas a Bíblia mesmo nos ensina que tudo que José fazia, Deus prosperava, fosse na casa de Potifar ou até mesmo na prisão. Ele se tornou um homem de alta confiança que o carcereiro dava até a chave da prisão para ele, de tanta dignidade que José tinha. E José tinha o dom de interpretar sonhos. E o que aconteceu? Duas pessoas também foram presas injustamente, um copeiro e um padeiro. Ambos tiveram um sonho. E José disse assim: eu sei interpretar esse seu sonho, mas quando você estiver diante de Faraó, por favor, fala para ele que eu tô aqui injustamente e pede para ele me tirar desse lugar. Ele falou isso para o copeiro, porque o padeiro acabou infelizmente morrendo. Então, ele interpretou o sonho de ambos e o copeiro foi solto da prisão. E o que aconteceu? O copeiro esteve diante de Faraó e teve a oportunidade de falar de José. Mas olha só o que aconteceu. No capítulo 40, no versículo 23, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Às vezes, as pessoas que poderiam falar de você ou te dar uma oportunidade se esquecem de você. Mas a Bíblia diz o seguinte: porventura pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Ainda que se esqueça, Deus porventura não se esquecerá. Dificilmente uma mãe se esquece de um filho, mas acontece, não é mesmo? Então, José ficou novamente só na dependência de Deus. Não tinha quem falasse por ele, quem gritasse por ele, quem o defendesse. Mesmo assim, José não parou de fazer o bem para as pessoas. Afinal, ele dava o que ele tinha. Então, ele interpretava sonhos, ele ajudava, ele administrava a prisão. E na Bíblia, na história de todos os homens de Deus, a maioria deles errou e pecou contra Deus. Em toda a história de José, você não vê um deslize da parte dele. Muito pelo contrário, você vê excelência no seu comportamento. E em nenhum momento você vê ele murmurando contra Deus. É claro que ali na prisão ele passou por aflições, por angústias. Afinal, quem quer ser preso de forma injusta? Ninguém quer ser. Então José ficou completamente ali dependendo de Deus. Mas olha só o que aconteceu, como Deus se lembrou de José. E deixando claro que Deus vai usar pessoas. Mas eu acredito que ali foi uma atitude do próprio Deus. Diz assim no capítulo 41, no versículo 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. E aí, 2 anos depois que Faraó teve um sonho, foi quando o copeiro se lembrou de José. O sonho eu não vou ler para vocês podem ler aí na Bíblia, no capítulo 41. Eu já vou para o versículo 8. Diz assim: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Faraó recorreu a muita gente. Olha só, Deus não permitiu que aqueles magos interpretassem o sonho de Faraó, porque Deus estava preparando para que José viesse interpretar e governar aquela nação. E no versículo 12 diz assim: achava-se conosco um jovem hebreu. Isso é o copeiro falando para Faraó. Ele se lembrou de José e começou a falar para Faraó. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo comandante de guarda.
Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um o seu sonho. Depois de 2 anos que aquele copeiro lembrou de José, você fala, nossa, que cara ingrato. Na minha opinião também, esse copeiro foi muito ingrato de não ter retribuído o favor. Mas eu creio que até isso foi permissão de Deus, porque José ainda não tinha passado por todo o processo. O que eu quero falar pra você nesse devocional é: não deixe de fazer o bem, porque as pessoas não lhe retribuem. Às vezes, aquela pessoa que prometeu lhe fazer o bem, Deus vai fazer como o copeiro, vai fazer ela se lembrar daqui 2 anos, 1 ano, 5 anos, vai fazer ela se lembrar de você. Mas às vezes não vai ser ela. Deus vai usar uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com a sua história, e vai usar para que ele venha te abençoar. Dali em diante, após José ter interpretado o sonho de Faraó, ele ganhou o cargo de governante. E dali, a vida de José não regrediu. Veja que foram muitos anos de luta, de injustiça, mas aquele foi o processo que Deus permitiu para que ele viesse governar até os últimos dias da sua vida. Então, não deixe de fazer o bem, seja quem for, seja aquela pessoa que te fez mal, não importa. Fuja da aparência do mal como José e faça o bem para essas pessoas, porque com certeza, no momento certo, Deus vai trazer a sua bênção. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.